Bom dia a todos, que tenham tido uma noite boa, agradável e perfeita, assim como a vontade de Deus. O nosso pão diário hoje tem como palavra-chave o encorajamento. Então, eu quero que vocês leiam comigo em Atos, no capítulo 11, e do verso 19 ao 30. Vamos ler? Fala da igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudia. Os discípulos, cada um segundo as suas disponibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E um homem que era surdo, chamado Mark Mitchell, e ele criou um movimento entre os judeus para que se identificasse quem eram cristãos. Então ele os ensinou a fazer o seguinte: pegar o polegar e com o polegar tocar o dedo mínimo, e assim os dedos que ficam para cima seriam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, seria um sinal para identificar quem eram cristãos. E assim, ele vai esperando, com esse movimento, unir cristãos, que por alguns segundos e permitir a comunhão e o encorajamento. Criou um movimento que, com esse sinal, ele ia mostrando, ia identificando quem era cristãos, e assim ia formando uma unidade e os encorajando. Foi o mesmo que foi feito por Barnabé, quando ele chegou à igreja de Antioquia. Ele chegou e encontrou ali aqueles irmãos agora cristãos, e ficou feliz e os encorajou a permanecerem assim felizes. Mandou chamar Saulo, que depois virou Paulo, para que o ajudasse e ali fosse encorajando aqueles irmãos. Ia haver uma grande seca em Roma, mas eles estavam firmes ali, sabendo que Deus não os abandonaria. E assim nós temos que ser com os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão novos na fé, aqueles que são jovens espiritualmente. Nós precisamos acolhê-los, nós precisamos encorajá-los, até mesmo os mais antigos, porque esses pequenos esfriamentos podem acontecer a todos e em todo tempo.
Então, que possamos estar toda vez, todo momento, encorajando uns aos outros, para que continuem firmes na presença de Deus. Que quando seu irmão caia, você venha e o levante. Porque isso é ser cristão. Isso é pegar na mão um do outro e saber, e o irmão saber que ele não está só, não só por causa de Deus, mas porque tem uma verdadeira família espiritual, a igreja em unidade, como cristãos. Quando falamos em igreja, a igreja somos nós. A igreja não é exatamente aquele templo. O templo, ele foi construído para que os cristãos se reunissem em algum local. Então, a importância do templo é esse encorajamento também dentro da igreja, fortalecimento, levando conhecimento da palavra para que sejam alimentados espiritualmente a cada dia e assim ganhem uma unidade dentro do templo e o trabalho venha crescer e haver um local onde haja esse encontro de pessoas que queiram buscar a Deus, que não achem uma pessoa que possa acolhê-los, mas sabe que dentro de um templo vai ser acolhido. A igreja, a nível de Cristo, ela é santa. Sim. Corpo santo da igreja. A igreja, a nível de pessoas, ela não vai ser santa porque nós somos humanos e somos falhos. Mas nós temos que a cada dia pedir a Deus que nos santifique e nos permaneça dentro da vontade dEle. Haverá dias que estaremos tristes, haverá dias que estaremos mais encorajados, mas Cristo estará em todos os dias conosco. Então, há dois níveis de igreja, a igreja templo e a igreja pessoa, a igreja corpo de Cristo, que somos nós, que temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E como igreja, nós devemos encorajar os outros, nossos irmãos e aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que venham a conhecê-lo. Então, assim Barnabé o fez, encorajou, animando para que aqueles irmãos permanecessem firmes dentro da promessa e do propósito que Deus tinha para cada um deles. E assim que possamos ser nós também, encorajando a cada dia. Hoje eu posso estar triste, amanhã eu venho ser encorajado por alguém, amanhã eu encorajo a outra pessoa. E assim é a unidade dentro do corpo de Cristo. Amém? Eu quero que a gente ore agora e que possamos pedir a Deus encorajamento e permanência e constância na presença do Senhor. Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais um encontro nesta manhã, no nosso pão diário. Senhor, obrigada por tudo que tu nos tem dado. Te agradecemos, Pai, porque muitas vezes não sabemos te agradecer, só pedir. Mas queremos te agradecer nesta manhã por todos os feitos em nossa vida, pelas provas também, porque as provas trazem conhecimento e crescimento espiritual. Pai, te pedimos que possamos cada dia mais aprender a encorajarmos uns aos outros, a permanecer na tua vontade, no centro da tua vontade. Senhor, que assim possamos enxergar o que é ser verdadeiramente cristão e que cada um possa segurar a mão do outro e não soltar. Orar um pelos outros e que estejam próximos para que possam caminhar juntos na tua presença, fazendo a tua vontade. Muito obrigada por este encontro, Pai, porque eu sei que ele tem tocado vidas com uma mensagem simples, Pai, porque tu eras simples e tu és simples de entender e de amar em comunicação às pessoas. Te agradeço, Pai, te peço um dia maravilhoso na tua presença nesta terça-feira. Em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor, encorajando uns aos outros. Tchau.